Olá galera, eu sou a Lari Mendes e pra ver como eu fiz essa maquiagem toda coloridona aí, meio fada, meio Winx, é só continuar assistindo o vídeo e deixar o like aí embaixo, é claro, por favor, não custa nada. E é isso, vamos lá. Eu vou começar pulando minha pele, tá? Não vou fazer a pele com vocês, eu vou pra sobrancelha direto. Eu vou com um lápis verde, esse lápis é da City Girls, eu mostro ele depois, tá? E, na verdade, falando em mostrar, tá difícil aí essa Lari Mendes do passado acertar a posição da câmera, porque toda hora eu acho que tá bom, mas na hora de fazer eu desço muito pro espelho, gente, e acabo ficando um pouco fora de quadro. Eu espero que vocês me perdoem, mas enfim, tudo isso pra eu falar pra vocês também, que eu deixei na velocidade normal aí esse comecinho, pra vocês verem cada passo que eu dou, cada pequeno risco e na velocidade que eu faço normalmente. Porque às vezes eu acelero tudo, parece que tá fácil, né? E que é rapidão fazer essa maquiagem. Mas envolve um pouquinho de paciência, gente. Então, agora sim, tô com ela mais acelerada. E esse lápis, ele é muito molinho. Então ele vai acabando ficando com essa pontinha bem larga conforme eu uso. Eu tenho preguiça de apontar toda hora, então depois eu conserto no cotonete mesmo. Acho que tanto faz, sabe? Então, depois de limpar com o cotonete, é só espalhar um pouco com o dedo para a base acertar um pouco ali naquelas laterais da sobrancelha, tudo bem. Pega com o dedinho para esfumar esse cantinho interno, eu sempre fiz isso nas minhas sobrancelhas, eu acho que vocês já estão cansados de saber, mas fica ótimo, eu adoro esse acabamento do começo da minha sobrancelha. Também dou umas batidinhas com minha esponjinha e aí eu vou passar uma sombra, que sombra que eu peguei? Volta aqui. E aí vou passar uma sombra vermelha por cima disso. O vermelho nessa base verde vai dar essa corzinha aí que vocês estão vendo, um roxinho. Eu achei que ficou lindo. Eu não esperava que ficasse vermelho, vermelho. Eu gostei bastante de como ficou. E aí eu resolvi fazer a sobrancelha bem acertadinha mesmo. Não é toda vez que eu faço isso, então valoriza essa sobrancelha, hein? Vou acertar com a base embaixo e com cotonete. Depois é só espalhar e tirar os excessos, tudo mais, nada demais. Não é nem necessário fazer isso, é só realmente para ficar com aquele ar de perfeição. E volto pro cotonete para esfumar mais um pouquinho a borda, agora com a sombra. E por cima disso, para essa sobrancelha ficar assentadinha, eu vou passar o pó banana com o pincel solto aí em cima. Aí fica tudo assentado e essa sobrancelha não vai mais borrar. Partindo para fixar o resto da sobrancelha desse lápis, eu vou passar a sombra verde aí em cima da parte verde. E eu novamente deixei essa velocidade normal aí. Larissa Mendes, não sai dessa câmera, menina. Quase que vocês não me veem, né? Mas tudo bem. Vou melhorar, gente, prometo. Continuando, ainda tô na velocidade normal aí também nesse take, para vocês verem que é pinceladinhas de leve. E agora eu vou fazer o delineado com um batom da Latica e um pincel chanfrado. Sendo sincera pra vocês, eu esperava que esse batom fosse mais uniforme, mas conforme ele vai secando e você vai aplicando camadas, ele vai dar uma manchada. Mas enfim, também deixei esse comecinho bem na velocidade normal, pra vocês verem cada pinceladinha, como que é devagar e o processo lento. Porque maquiagem é uma coisa pra você fazer sem pressa. Consigo fazer um delineado em 10 segundos? Consigo. Quem viu meu Reels no Instagram sabe que é verdade. Mas, quando a gente quer caprichar na maquiagem, a gente faz assim, de pouquinho em pouquinho, prestando bastante atenção no que tá fazendo, porque é uma terapia, né? Não é pra estressar isso aí. Estressa, às vezes, mas, num modo geral, eu gosto muito. Às vezes eu até passo o pincel em partes que já estavam boas, mas eu confesso que para isso é para tentar pegar um pouco mais de tinta, quer dizer, de batom nesse caso, para depois colocar na ponta do pincel. O que não deu certo, então eu acabei pegando mais produto para fazer aquele cantinho interno, quer dizer, externo. E aí depois, beleza, continuamos normalmente. O pincel chanfrado, ele é uma coisa ótima assim para fazer delineado. Mas tem uma coisa melhor ainda que eu recomendo, que é que vocês guardem os seus delineadores quando acabarem. Então, tipo, eu uso da Vult. Eu tenho um delineador aqui da Vult vazio pra eu usar com tinta. Só que, literalmente, eu só uso ele com tinta, então eu não queria pegar ele com batom. Preciso guardar mais, sim, porque eu também abro vários delineadores e não acabo com todos eles. Enfim. Depois que eu fiz essa base do delineado, que é a que eu quero que fique destacada na maquiagem, eu também aplico um pouco de batom na pálpebra, nesse restante aí, e vou espalhando com cotonete, pra poder receber a sombra.
Essa sombra também, eu tô aplicando aquela mesma sombra vermelha da paletinha da Ludurana. O vermelho não aparece muito, mas ele é uma cor que fica bem forte, então era mais ou menos o que eu queria. Aí eu peguei um pincel que tava sujo de verde, só que assim, não tinha sombra nele, tá? Ele tava literalmente só sujo. E eu peguei esse pincel só pra poder espalhar melhor essa sombra e fazer um pequeno esfumado ali naquele cantinho. Eu sei que não aparece muito, mas mais pra frente eu vou colocar uma sombra mais brilhante ali. Só não vou fazer isso agora. Tá vendo como tá manchado já, aquele delineado? Não esperava que isso acontecesse, mas não é uma coisa que vai me deixar chateada, né? A gente segue a vida e aprecio que tá bonito. Eu vou refazer um pouco desse delineado para ver se ele fica mais uniforme, até porque eu já apliquei a sombra, então de qualquer maneira eu ia fazer isso para destacar um pouco melhor o delineado. E aí a gente tenta deixar uniforme, mas o que não for possível de deixar uniforme a gente aceita, ok? Não vai ficar brava por isso. Eu particularmente adoro fazer esse formato, que é um Czinho, né, um meia-lua para dentro. Geralmente faço com delineador normal, mas enfim. Agora eu tô aplicando rímel, eu não sei porque eu fiz isso antes do delineado, mas acabei fazendo. Não mostrei o rímel que eu tô usando, mas provavelmente é o da Candice Berenice. E pra variar, os cílios de baixo nem foi possível de mostrar, né? Então também nem coloquei pra vocês. Mas enfim. Isso também não deu pra mostrar. Ai, gente, esse tutorial foi péssimo. Mas eu fiz a linha d'água inferior com sombra azul. E aí eu vou fazer meu cantinho interno com delineador preto. Esse é o delineador da Vult, tá? Dá pra ver, pelo menos, que eu fiz os dois lados, cada tracinho, depois eu imitava no outro lado, para buscar o máximo de simetria possível. Eu faço isso com a maquiagem toda, não sei se vocês perceberam. Mesmo quando eu mostro um lado só da maquiagem sendo feito, conforme o tempo vai passando no vídeo, dá pra ver que os dois olhos estão sendo feitos ao mesmo tempo. Aí eu tô pintando meu cabelo, porque tava laranja, eu queria ele mais pro roxo, nessa parte aí descolorida, só pra o look final ficar bonito. E aí eu pego aquela sombra azul shimmer da paletinha da Fenza, pra fazer realmente as coisas que realçam. Passei ele na parte de baixo do olhinho, pra dar um destaque, e vou passar nessa parte do cantinho do interno da pálpebra. Eu tô aplicando com o pincel chanfrado, porque eu já tava aplicando com ele. Só que o pincel chanfrado não tem um bom acabamento para sombra no olho, então depois eu vou pegar um pincel mais fofinho para poder fazer o esfumado disso. Mas por enquanto estamos aí aplicando. Olha como ela brilha, gente. Eu gosto muito dessa sombra. Eu preciso de uma paleta nova da Fenza, só de sombra shimmer, porque sombras matte eu já tenho. Não tem marca, mas eu tenho. Aí, tá vendo? Depois que esfuma fica perfeito, maravilhoso. Eu amei. E agora a gente desce para fazer mais um pouquinho de delineado. Também coloquei mais uma vez a velocidade normal para vocês verem a paciência desse ser humano em fazer delineado. E depois eu acelero, porque ninguém é obrigado. Mas enfim. Às vezes o perfeccionismo, gente, ele faz a gente refazer umas coisas que já estavam perfeitas, né? Mas tudo bem. Para fazer essa bolinha, que eu sempre faço em algumas maquiagens, que é o olho de Horus, que na verdade nem é o olho de Horus de verdade, é o olho da morte do Sandman, inspirado no olho de Horus, seria muito melhor fazer com pincel de delineado. Mas eu tô aí sofrendo com pincel chanfrado, que é largo, né? Tentando fazer só com a beiradinha do pincel. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas se eu fosse você, não sofria tanto. E escolheria logo um pincel de delineado ou um pincel de detalhe meio mais fininho. Aí do outro lado, eu geralmente não repito, eu não gosto de fazer esse olho de Horus dos dois lados. Não por não conseguir, mas sinceramente porque não é pra ser assim, sabe? Esse olho ele tem que ser sozinho. É a regra, vamos dizer assim. Aí eu fiz esse outro jeito, desse lado. Por que eu decidi dessa forma? É o que eu queria experimentar no momento, não tem nada demais. E aí na boca, eu tô aplicando o batom da Asti. Diferente do preto, esse batom da Asti, o azul, ele é bem difícil de pigmentar de primeira. Então, vai ter que construir umas camadas de base aí, porque ele não fica um azul inteiro, assim, uniforme. Fica bem transparente. Mas depois que você constrói as camadas, fica mais de boa de fazer o resto, né? O acabamento da lateral.
Ele também fica confortável na boca depois também, independente de quantas camadas você tenha feito, tá? Só pra deixar bem claro. E aí eu volto pra paleta de sombras da Lodurana e pego o vermelho e também um pouquinho do roxo. Afinal das contas, a mistura dessas duas cores lá em cima da sobrancelha ficou meio roxinha, então achei que ia combinar na boca. Aí eu aplico com pincel nos cantinhos. E é um pincel bem largo que eu tô usando, porém bem durinho, não é um pincel de esfumar. Aí ele consegue aplicar melhor a sombra. E depois que eu ajeito tudo isso aí, fica tudo perfeitinho, eu vou fazer um iluminado mais power com esse iluminador da Mais Vaidosa, ou sombra glitter, não sei o que ele é exatamente. Mas ele é poderoso, vocês podem ver que ele pigmenta muito. E por mais que eu faça na bochecha e no nariz e tudo mais, eu vou esfumar isso aí com um pincel sem nada depois, só pra não ficar forte. O que eu queria mais destaque era na boca mesmo. E aí depois de ver como essa maquiagem ficou, eu me senti uma fada das Winx e eu decidi mudar todo o meu look. Eu primeiro vou fazer um delineador preto, porque eu achei necessário. Achei que tava precisando de um destaque nos cílios. E aí depois eu vou trocar de brinco, trocar de colar, trocar de blusa, porque eu queria parecer mais uma fada na hora de tirar as fotos. Sempre que eu vou pegar um delineador preto, eu vou acabar fazendo mais detalhes. Então nessa maquiagem eu decidi fazer essas bolinhas que eu estou fazendo aí. E resolvi parar por aí, né? Senão encho de bolinhas até não caber mais. E aí eu tô usando as minhas novas joias da Jessie, da Moonlight Jessie. E também esse corvo, esqueci o nome da loja agora, mas eu coloco pra vocês na descrição do vídeo. O brinco também é da Jessie. E é isso, essa é a maquiagem final, eu espero que vocês tenham gostado desse look. Eu particularmente fiquei mais apaixonada nas sobrancelhas e na boca do que nos olhos, mas eu também gosto do esfumado de como ficou. Não sei por que eu não usei uma lente nesse dia, sendo que eu sou uma pessoa viciada em lentes, mas sei lá. Talvez não era um dia de lentes. Espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.